os seus pecados não são menos relevantes. Todos nós somos pecadores, isso é um fato, uma verdade bíblica apresentada para nós. Todos nós temos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Talvez uma questão interessante para pensarmos sobre isso seja qual é o ponto de corte? Como é que nós estabelecemos essa linha do aceitável entre o pecado, não vou dizer aceitável, mas o pecado rotineiro, aquele que faz parte do ocasional? Quando é que nós estabelecemos esse nível de pecador, porém em busca de santidade, e passamos para o pecador inveterato que odeia ao Senhor? Normalmente, nossa linha é traçada nos nossos hábitos. Tendemos a olhar para os nossos pecados como menos relevantes, porque afinal de contas eu sei das minhas imperfeições, eu sei das minhas fraquezas, e eu sou assim porque eu não tenho como ser melhor. Então, até o meu nível, ok, aceitável. Boa pessoa, pecadora, falha, mas boa pessoa. Passou disso, pecador inveterado que não ama o Senhor. Hoje, a nossa leitura nos levou do segundo livro dos Reis, do capítulo 9, a partir do verso 14, e lemos até o final do capítulo 11. E nós temos aqui, nesse trecho de leitura, muita matança, muito sangue, porque o juízo do Senhor está sendo executado sobre uma dinastia de muita maldade. Acabe e os seus descendentes trouxeram sobre Israel anos e anos de muita desgraça, de muita maldade, de muita idolatria, de muita opressão sobre o povo. E como o Senhor já havia alertado, o juízo de Deus viria e por fim veio. Veio através de Jeú, que o Senhor levantou como rei para que assumisse o lugar no reinado, o lugar de Jorão, que era até então o reino de Israel. O Senhor chama o profeta, diz para que unja Jeú, e ele então conspira contra esse reinado de Jorão e exerce juízo sobre a dinastia, sobre os filhos e todos os descendentes de Acabe. Ele mata o rei, ele mata Jezabel, a esposa de Acabe, todos os descendentes de Acabe são mortos e é colocado então um fim nessa longa dinastia de maldade, de promiscuidade, de idolatria à frente do povo de Israel, e Jeú assume o reinado. Nós temos também, nesse episódio, acaba que o rei de Judá estava junto com o Jorão, e o Acasias, rei de Judá, também foi morto nesse episódio. Do outro lado, então, lá em Judá, nós temos Atalia, a mãe do rei de Judá, que quando sabe da morte do filho, enlouquece, tenta e toma o poder para si, manda matar toda a descendência, toda a família real, para que ela ficasse sozinha no reinado. Mas um dos filhos de Acasias foi escondido, foi protegido, e ele fica escondido por 6 anos no templo, sob o cuidado do sacerdote Joiada. Depois de 6 anos ali, então, escondido, aos 7 anos de idade, esse menino é apresentado a Judá, apresentado ao povo, sobre a guarda dos soldados, dos guardas reais, que estabelecem um acordo, um pacto solene ali com o sacerdote, e apresentam esse garoto, que deveria ser o rei, como o novo rei de Judá. Atalia é morta, é deposta do seu governo à frente de Judá, e o garoto, Joás, é ungido como rei à frente. Joás tinha 7 anos quando ele é ungido rei sobre Judá, e ele vai governar nesse primeiro momento, enquanto ainda é tão jovem, sob a supervisão, sob a tutela do sacerdote Joiada. Mas o destaque que eu quero realmente fazer para nós, que eu quero trazer para nós nesse momento, está no fato de que Jeú, ele é instrumento de Deus, ele exerce o juízo de Deus já anunciado, e ele age com muito rigor, e ele tem muita consciência das coisas terríveis que Acabe e os seus descendentes haviam feito. Quando Jorão se dá conta do que está acontecendo e pergunta: você está vindo em paz ou você está vindo... você vem em paz ou você vem em guerra? E Jeú responde para ele dizendo que era impossível vir em paz. Ele diz que era impossível que ele viesse em paz diante de tudo que ele havia feito, diante de tudo que eles haviam feito. É claro que ele não veio em paz diante da idolatria que havia se estabelecido em Israel por causa da família de Acabe. Mas há um detalhe no texto que me chama a atenção. O texto no capítulo 10, nos diz a partir do verso 28 o seguinte:
Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto de Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Jeú, ele foi extremamente zeloso e cumpriu a ordem de Deus para que livrasse o povo da descendência de Acabe. E ele destrói com fervor todos os sacerdotes, todos os adoradores de Baal, e ele dá um fim ao culto a Baal em Israel. Mas ele não destrói os bezerros. Os bezerros feitos por Jeroboão e que conduziram o povo nessa primeira jornada de pecado, não são destruídos. E o texto vai nos destacar ainda que, mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Ele via o terror e o absurdo, como era inaceitável a adoração a Baal e tudo que vinha sendo feito em Israel. Mas ele faz vista grossa para os seus próprios pecados. Ele deixa os bezerros, ele continua ali adorando esses bezerros, ele continua a pecar como seu antecessor Jeroboão havia feito, como ele havia pecado. Jeú também se permite levar e conduzir pelo pecado. Aparentemente, os seus pecados eram menores, um tanto mais aceitáveis, e ele permanece em pecado e desobedecendo ao Senhor. O Senhor permite que Jeú reine, e como ele foi obediente e cumpriu a ordem que o Senhor havia lhe dado em relação à descendência de Acabe, ele reina por longos anos, ele vai reinar sobre Israel ao longo de 28 anos. Mas perceba que esse reinado não foi assim de todo de santidade, e os pecados aceitáveis menores permaneceram ali presentes. Quantas vezes nós agimos de certa forma assim? Nós olhamos para os pecados dos outros e os consideramos inaceitáveis, pecadores miseráveis. Mas quantas vezes você faz vista grossa para os seus pecados, como se fossem menores, como se fossem menos relevantes, menos importantes? Não são. O problema não está em desejar que os outros ajam com justiça, de desejar que os outros ajam com santidade. O problema de verdade está em você aceitar que você possa cultivar hábitos pecaminosos enquanto exige santidade e justiça dos outros. Cuide da sua vida, cuide das suas ações, dos seus pecados. Busque viver em santidade no Senhor. Os seus pecados não são menos relevantes. Vamos juntos, lendo a palavra de Deus, aprendendo com ela a cada dia. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.